Boa noite, gente. Boa noite, gente. Eu sou o Leonardo, sou do Jardim Tupã. Meu nome é Nathalie, eu sou de Silveira. Eu sou o Matheus e eu sou do Tupã. Muito bom. Tá começando, rapaziada! Tem uma pessoa muito especial pra gente. Programa de entrevistas. Hoje, O Talk Show. põe aí. E hoje a gente tem uma pessoa muito especial pra gente, que a gente quer entrevistar. Que, pra mim, na minha opinião, é uma pessoa que inspira muita gente, né? Quem é? Quem é, Léo? Quem é? Fala pra Pedrão! gente. Pedrão! Ah. Aê. Vamos aplaudir. Gente, vamos bater palma pro Pedrão, gente. Primeiro a gente quer saber seu nome, Sua profissão. Quantos que você ganha? a idade. Todas as perguntas primeiro, depois as respostas. Bom, como foi dito, meu nome é Pedro Arruda. Tenho 58 anos. Se chegar até abril, eu faço 59. E que mais? Sou empresário, a gente trabalha com educação de trânsito, né? Forma pessoas para trabalhar em autoescola, especializa condutores para trabalhar com produtos perigosos, transporte coletivo, mais ou menos assim, isso nós fazemos. Nossas perguntas hoje para você vai ser direcionada à história e à construção do grupo. E a primeira pergunta, assim, para a gente iniciar, é como que foi a sua experiência com Deus? Quando estamos tendo a experiência, a gente não consegue avaliar. A gente, depois que olha para trás, que avalia que aquela experiência foi assim importante, né? Então, poderia dizer que, de certa forma, desde criança, tudo mais tal, tinha sim uma noção de quem era Deus, uma noção de fé muito firmada pelos meus pais. E acho que um encontro decisivo de mudar a vida, de fazer opções mesmo por vontade, isso foi na década de 70, começo da década de 70, há poucos anos atrás, portanto, né? E quando sentia assim, um vazio maior no coração e a vontade de buscar o preenchimento disso, né? Então, me lembro que esse vazio causava em mim uma cena, uma imagem que eu tenho assim, que a rua que eu morava era uma rua que não tinha asfalto, então, no tempo de calor, como esse verão assim, fazia uma poeira e fazia aquele pó fino no chão, né? E às vezes eu subia essa rua de casa, nesse vazio assim, chorando, eu lembro de ver a lágrima caindo no chão e aglutinando aquele pozinho, né? Fazendo aquela lama ali, né? Tive um encontro com Deus, de mais perto, mais próximo, assim, a convite que do Cláudio, na época, participando aqui da Paróquia João Batista, um grupo de jovens lá. Depois da missa, então, a gente se reunia, fazia uma reflexão no Evangelho, e numa dessas, após a reflexão, assim, a gente estava com tanta vontade de falar sobre o Evangelho e tal, que acabou a reunião, fecharam a igreja, fecharam tudo, e nós fomos sentar lá perto do centro, na calçada, lá para continuar a conversa sobre o Evangelho. Então, esse dia foi um dia muito marcante, porque nós ali em 5, rezamos como sabíamos rezar, e fizemos um pacto com Deus de que a gente iria buscar santidade na nossa vida, né? Então, esse foi um momento assim, inesquecível. Daí decorreu-se um período seguinte, né, de eu querer ser sincero com Deus, ser real com Deus, mas também havia a dificuldade de uma luta, de não resistir a algumas coisas. Então, por exemplo, eu fumava. Então, de segunda a sexta, encontrava os meus amigos de escola, tudo mais tal, fumava, né? Mas sexta, sábado, domingo, conseguia, junto com os irmãos, ficar sem fumar. E foi assim durante um bom tempo. Até que hoje é dia 26 de janeiro. 26. Hoje faz 40 anos e 26 dias que eu parei de fumar. Né? E as horas? Que horas são agora? 19h28? 19 horas e 28 minutos. Mais 15, 19h43. Né? Por que eu digo isso? Porque parar de fumar foi muito difícil para mim. Né?
Então, eu tentei várias vezes, até que no dia 31 de dezembro, às 23h45, eu fumei meu último cigarro, e dali não fumei mais. Foi uma libertação muito grande, inesquecível. Mas, nesse período, então, o que me levou talvez a esse confronto comigo mesmo, porque eu sentia que eu era uma pessoa durante a semana, e fim de semana era outra. Por mais que queria que aquela pessoa fim de semana, ela prevalecesse sempre, não dava conta, né? Chegava lá na segunda, terça-feira, estava voltando os hábitos de uma pessoa normal. E um dia, sentado lá onde era hoje é o Parque Dom José, tinha ali um lugar chamado Chácara dos Padres, ouvindo uma palestra lá, a pessoa abordou aquele versículo, né? Sepulcro caiado. E eu me vi nesse versículo. Eu tinha uma aparência de alguém que era saudável, buscava santidade, mas por dentro não era bem isso, né? E aquilo me confrontou. Eu sei que eu chorei o dia todo, não almocei aquele dia, mas aquele dia mudou a minha vida. Dali para frente, aquelas duas pessoas conviviam dentro de mim, né? Eu e o impostor que vive em mim, tornaram-se uma só. Então, acho que essas duas experiências foram assim as primeiras e mais marcantes, né? Você tinha que idade quando você decidiu levar a vida cristã a sério? 17 anos. E como eu falei, dos 11 anos eu aprendi a fumar, então até os 17 anos fiz bastante coisa, fui bem precoce, né? Já tinha dado conta já. Depois que você teve esse batismo, você realmente mudou? Você realmente começou a levar a sua vida a sério? Ou, tipo, você continuou fazendo as mesmas coisas que você fazia antes? Por exemplo... Esse momento aí, desse confronto, que eu falei do versículo, né, do sepulcro caiado, ele, acho que não foi ainda o meu batismo no Espírito Santo, mas foi assim uma experiência real com Deus, né, com Jesus. A minha experiência de batismo no Espírito Santo, ela é um pouco diferente, acho que, do que a gente tem visto, né? Para todo mundo, a experiência de batismo, ela é uma experiência própria, única, né? Cada um tem a sua experiência, nenhuma uma repetição da outra. Mas dizer assim, que dia você foi batizado no Espírito Santo? Como que foi isso, né? Não sei dizer. Parece-me que se Deus faz assim comigo, parece que foi enchendo aos poucos, até que chegou o momento que transbordou. Mas me lembro exatamente que num fim de semana, eu comecei a notar que a minha maneira de orar tinha alguma coisa diferente. Mas não comentei com ninguém. E domingo à noite, o senhor Franco apontou o dedo para mim numa conversa assim, e falou: e você já tem o dom. Aí, bom, deve ser sobre isso que ele está falando, apesar que ele não sabia do que a gente estava falando. Aí, no dia seguinte, fui trabalhar. Trabalhava naquela ocasião na Brigadeiro Luiz Antônio, esquina com a Paulista. E chegou na hora do almoço, o pessoal saiu para almoçar lá no escritório. Eu fiquei sozinho, falei: eu vou orar, né? Aí ia orar, parece que vinha uma interferência na minha língua. Falei: eu vou orar em voz alta, que daí eu domino melhor a minha língua. E aí então só veio línguas estranhas. Aí começou a dar horário do pessoal voltar do almoço, e eu estava lá indo no meu êxtase, né? Aí resolvi descer a Brigadeiro quase até o centro lá, falando em línguas, né? Foi assim. Então acho que isso daí foi assim o que, não diria foi o batismo, mas foi uma experiência que marcou espiritualmente esse aspecto, né? E depois que você recebeu essa experiência, assim, Deus deu uma missão a você. No seu pensamento, qual foi a primeira missão que Deus fez na sua vida? Bem, eu queria servir a Deus mesmo, entregar minha vida para Deus e servi-lo, né? Então, o primeiro pensamento que a gente tinha na época era: qual a melhor maneira que você pode servir a Deus de maneira mais radical, mais fundamental? A ideia que se tinha foi: bom, vou ser padre, né? E aí procurei alguns lugares, mas naquela época, para você ingressar no seminário ou ingressar para o clero, exigia tempo integral. Mas eu tinha que trabalhar para ajudar a minha família também, então essas duas coisas não davam certo. Aí encontrei um curso de teologia da Confederação Pentecostal Brasileira,
e fui para esse curso aí. Mais tarde foi comprado pela Assembleia de Deus, seminário, então eu fiz meu curso de teologia nesse lugar. Então, a primeira coisa, servir a Deus assim, foi de buscar se aprofundar, conhecer mais a palavra e tal, e fazer esse curso de teologia, né? E a missão que você se vê no momento atual? Tá. Sim, bom, aí quando nós éramos assim, poucas pessoas, na verdade éramos 5, 6 pessoas, dá para contar nos dedos, né, das mãos, sobrava dedo, né, para as pessoas que tinham, né? Mas era um pessoal assim muito afinco, muito determinado, né? E a gente, praticando essa fé, esse evangelho e essa comunhão intensa que havia entre nós, outras pessoas foram se agregando, né, outros lugares pessoas foram sendo alcançadas, e aí acho que tem duas coisas que vale a pena destacar dentro dessa missão toda, né? Nessa ocasião, nós tivemos aqui uma dificuldade com o vigário da nossa paróquia aqui em Barueri, que era o padre Danilo, hoje falecido. Qual que era essa dificuldade? A Igreja Católica encontrava-se com pessoas que aceitavam a renovação carismática, aceitavam os dons, batismo do Espírito Santo, e outros padres que não aceitavam. E o padre daqui estava classificado naquela ocasião entre aqueles que não aceitavam. Então, isso trouxe dificuldades para a gente. Então, fomos conversar com Dom Paulo Evaristo Arnes. Ele era o arcebispo de São Paulo, e a diocese de São Paulo, aqui diocese de São Paulo, ela era enorme. Então, não tinha diocese de Osasco, não tinha aqui na região sul, ele era o único bispo de toda a região. Ele nos orientou o seguinte: olha, dentro das dependências da paróquia, vocês não podem se reunir para isso, mas na casa de vocês, por outro lado, ele também não pode impedir que vocês se reúnam em casa. E aí, então, adquirimos a prática de reunir em casa, né? Logo depois, veio a divisão da diocese em várias dioceses. E aqui em Osasco assumiu Dom Francisco. E o Dom Francisco, então, ele viveu uma outra história com a gente. Primeiro, ele pediu que algumas pessoas se reunissem aqui para saber o que o Espírito Santo pedia para a igreja naquela época. E nós, junto com o Padre Jacques, reunimos, e a conclusão é o seguinte: que a igreja não deveria ficar parada esperando que as pessoas fossem até ela, mas que ela deveria ir ao encontro das pessoas. E com essa conclusão, o bispo então deu a bênção para que a gente fosse fazer esse trabalho nas casas mesmo, né? Foi aonde cresceu muito aqui o setor de Jandira, na época especialmente. O bispo de Osasco não quis colocar um padre para nos acompanhar, queria ele mesmo nos acompanhar, mas isso só durou um encontro, porque ele também não tinha agenda para isso. Então a gente continuou aqui nós diríamos comissão nossa, né, de evangelização, tudo mais tal, em paralelo à renovação carismática católica. Em paralelo por quê? Em um certo momento, a renovação carismática católica também trouxe esse incômodo aos bispos. Eles fizeram uma exigência que a renovação retomasse alguns costumes marianos, outras coisas que a gente não tinha assim mais o hábito na igreja. Então, a renovação, de maneira geral, voltou-se para isso e nós seguimos em paralelo. Entendendo que nossa missão, mais que tudo, era evangelizar, trazer o valor da Bíblia com a palavra de Deus, e assim por diante, né? Então, diria que isso estaria nos primórdios, né, do começo dessa missão toda. Ô Pedro, quando você falou do bispo, que ele deu a bênção, né, a visão que você tinha assim, para o grupo, hoje em dia ela condiz com a visão que você teve atrás, a realidade de hoje? Nossa.
Bom, então um pouco de paciência de vocês. Lá no início, bem no início, então, algumas pessoas dessas que eu falei, dessa meia dúzia, tiveram sua experiência pessoal com Deus, né? Vamos dizer, primeiramente, o Cláudio. O Cláudio teve uma experiência. O Cláudio, ele era filho de batistas, né? E aí, ele sentia assim como que os pais eram cristãos, mas ele não tinha muito compromisso com o Evangelho. E ele acabou indo no encontro da Igreja Católica chamado Treinamento e Liderança Cristã. E lá ele teve um encontro real com Jesus. Foi batizado no Espírito Santo. E aí ele procurou um dos padres que eram orientadores desse encontro, que encaminhou ele para a dona Elza e o seu Franco. E a dona Elza e o seu Franco foram até esse padre, que falou de um outro padre que estava para chegar, que é o padre Eduardo Dogat. Quem conhece a TV Século XXI sempre vai vê-lo lá. Ele morava aqui em Osasco na ocasião, e a renovação carismática existia no Brasil de maneira assim, meio incipiente, meio escondida, tal. Quando esse padre Eduardo chegou aqui, ele fez uma verdadeira revolução, expandiu a renovação para todos os lados. Ele trouxe um seminário de vida no Espírito, que era um programa de evangelismo, com reuniões semanais, que terminava com o batismo do Espírito Santo, né? Então, isso foi o que expandiu a renovação para o Brasil inteiro. Então, essa nossa origem, nós tínhamos esse vínculo com a Igreja Católica. Mas também tinha uma outra realidade, que era o seguinte: seu Franco, o marido da Dona Elza, ele era evangélico. Quando a Dona Elza foi batizada no Espírito Santo e começou a buscar mais a Deus, ele também se preocupou em deixar de ser um evangélico nominal que era, para ser um evangélico realmente um cristão ativo, né? E ele também acabou sendo batizado no Espírito Santo. A igreja que ele frequentava, a presbiteriana independente, não compreendeu muito bem esse movimento ante a igreja. Ele e um outro grupo de pessoas tiveram que sair dessa igreja, criaram a igreja presbiteriana renovada em Osasco. E aí aqui acontecia uma coisa que era muito linda, que era o seguinte, né? Era comum o pastor Jobel, que era o pastor dessa igreja, ir lá na paróquia do Padre Eduardo, né? E às vezes ajudava na homilia lá, pregava lá, distribuía evangelho lá, tal, dentro da missa, dentro da igreja, tal, normal. E também, da mesma forma, o pastor franqueava trazê-lo para lá. E quando a gente precisava fazer vigília, coisa assim que não tinha espaço, o pastor lá também nos dava a chave da igreja de fazer. Então havia assim um intercâmbio muito saudável, que veio ser cessado com essa intervenção dos bispos na ocasião, né? Então, a origem da renovação carismática era trazia também em si um carisma de unidade, de ecumenismo com as outras igrejas evangélicas, que foi cessado, foi interrompido, né? Bom, aí nossa situação é o seguinte: os católicos não nos queriam de maneira geral porque diziam que nós éramos evangélicos. Os evangélicos não nos queriam porque diziam que nós éramos católicos. E a gente ficou então com um patinho feio no meio da história, né? Não é que não queriam a gente, eles queriam desde que a gente se tornasse evangélico ou desde que se tornasse um católico, né, convencional. E nessa caminhada aí, a gente então teve assim, algumas práticas que eram totalmente desconhecidas na época, né? Então, nós estamos falando aqui na final da década de 70, começo da década de 80,
Você não tinha igreja em células, igreja reunida em casas, era absolutamente templo só. E nós, ao contrário, não tínhamos uma sede, um templo, a gente reunia nas casas só, né? E aí as pessoas encontravam, mas vocês não têm um templo? Não temos. Ah, mas Deus vai abençoar, vai dar um templo para vocês um dia, tal, persevera, né? E a gente ficava assim, se sentindo realmente o patinho feio da história. Mas com o passar do tempo, a gente viu que Deus tinha razão, né? Então, hoje, tanto a Igreja Católica, que antes até do que a Igreja Evangélica, também passou a usar a casa como um lugar de reunião, de culto, de adoração também, né? Então, hoje, nós não estranhamos tanto, mas na época era mais esquisito. Bom, feita toda essa peregrinação aí, nós tivemos assim uma natural aproximação ao lado evangélico, e isso criou assim uma facilidade, de certa forma, com o evangélico. Então, se vocês olharem, você pode conhecer muitas pessoas que saíram do nosso meio, deixaram de se reunir conosco para reunir com o evangélico. A grande maioria das pessoas que saíram para trocar local de reunião foram reunir com o evangélico. Poucos foram aqueles que deixaram de reunir conosco para se tornar a Igreja Católica. Tem, mas são poucos. E hoje, olhando toda a história, a gente pode dizer o seguinte: nós não precisaríamos ter dado essa aproximação tão grande com os evangélicos, a ponto de causar até uma aproximação de identidade. Não precisaria, né? Porque quando você olha o olhar evangélico para a Igreja Católica, é um olhar de preconceito. Então, quando aproximamos muito o evangélico, nós mesmo que recebemos uma dose desse preconceito. Assim também como o católico olha para o evangélico com uma dose de preconceito muito grande, né? E hoje, mais maduro, né, nesses quase 60 anos aqui, a gente olha que isso é uma grande bobagem, né? Então, despir esse preconceito, acho que torna para nós hoje assim, a grande atualidade da nossa missão, né? É sair fora desse preconceito. Então, não é se distanciar do evangélico, é a gente se aproximar do evangélico, mas não comprar o preconceito deles. Se aproximar de católico sem comprar também o mesmo preconceito contra os evangélicos. É conseguir discernir essas duas coisas, e a gente não resolve isso distanciando. Não vou agora virar as costas para os evangélicos, não. E nem, muito menos para o católico. A gente resolve o preconceito com aproximação. Podemos ser muito mais próximos do evangélico com segurança da nossa identidade, ser próximo e católico com segurança da nossa identidade, mas não comprar o preconceito que existe nos dois lados. Não sei se chegou lá, mas... tipo, tudo que aconteceu com você ainda está mantido, sabe, nos caminhos de Deus. Mas você já pensou em desistir? Alguma tribulação que aconteceu assim, já teve aquela vontade de desistir? Olha, dizer que não considerei isso, já considerei. Mas eu acho que desistir, não. Talvez pensar alguma alternativa, mas desistir, não. Eu sou muito, assim, mirado para o futuro, né? Se é uma coisa que eu tenho saudades, né? Eu tenho saudades do futuro, né? Eu não tenho, assim, um saudosismo que passou, tudo mais. Hoje entendo que Deus fez caminho para nós que nós não escolhemos. Se a gente tivesse escolhido, teria feito coisas convencionais que todo mundo faz, mas a gente não fez algumas coisas que todo mundo faz porque Deus não deixou. Mas o que nós temos pela frente, o desafio que tem pela frente, é algo do novo, né? É andar num caminho que nunca foi andado antes.
E andar num caminho novo significa você ter resistência, ter oposição. E quando você tem oposição de pessoas que você conta com a oposição, então num linguajar muito simples, né? Se você é cristão e tem alguns amigos que gostam de desafiar, de caçoar do cristão e tal, você já está preparado para isso, né? Então é uma oposição, mas uma previsível. Agora, a oposição mais difícil que vem é a oposição dos próprios que são cristãos, mas que não conseguem entender a mesma coisa, né? Então, mas voltando à pergunta, é o seguinte: desistir, não, nunca pensei em desistir, nunca considerei isso, né? Considerar buscar algumas alternativas, às vezes, isso sim, mas desistir, não. Eu não trocaria a minha vida por nada, né? E para você, assim, como que é assumir responsabilidade de pai de muitos filhos, assim, de assumir a liderança? É outra pergunta. Não vale Acertado. se emocionar, hein? Só não chora, só não chora. Não. Pega o papel higiênico aí, gente. Falei já. Não. Quando eu falo de a gente andar um novo caminho, o desafio é exatamente isso, né? Você caminhar de forma que esses que você mencionou como filhos, identificou como filhos aí, não sejam pessoas que sejam dependentes eternamente, né? Mas a grande missão de um pai não é só ter filhos, é fazer com que esses filhos sejam pais, né? Então, por exemplo, hoje estar aqui com vocês, diante de algo que não foi nem sequer sugestão nossa, mas puramente uma iniciativa de vocês. Então, essa atitude de vocês, né, os jovens estão aqui, é uma atitude de pai, né? Vocês estão assumindo responsabilidades, tomando iniciativa de coisa, indo à frente e tal, e é exatamente isso que gratifica a gente, né? A coisa melhor do mundo, acho que é você não ser famoso, né? É coisa horrível, né? Estava ouvindo uma entrevista com o Edu Lobo ontem, ele foi morar 2 anos nos Estados Unidos, e a maravilha descobriu o seguinte: ele podia andar na rua e ninguém sabia quem era, né? Então, ser famoso não é uma coisa legal, né? Então, em vez de ter uma pessoa assim que seja referência, o legal é que todo mundo comece a assumir seu papel. Tem algo que a gente notava alguns anos atrás. Você pegava assim, várias igrejas que tem no Brasil, e você sabia exatamente quem era o líder deles, né? Vocês podem lembrar que qualquer uma delas aí, vão pensar: igreja tal, o líder é fulano; igreja tal, o líder é ciclano. E tem uma igreja que é interessante, é a Congregação Cristã no Brasil. Quem é que conhece o líder dela? Quem é o líder nacional da Congregação Cristã no Brasil? Né? Então, alguns anos atrás, eu fazia um paralelo do seguinte: o líder de tal igreja mora em tal condomínio, endereço assim, tudo mais, né? O líder de tal igreja mora em tal condomínio, endereço assim, assim. E o líder da Congregação Cristã no Brasil, que eu conhecia, também morava num condomínio, né? Morava na Coab, né? Os vizinhos dele nem sabiam quem ele era, né? Mas era esse homem, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, se eu fosse ter um DNA, se falar em paternidade, seria exatamente essa, sabe? Não buscar uma fama, uma glória para si mesmo, mas despertar outros, né? Criar filhos para serem pais, né? Ô Pedro, agora para cortar o clima de choro, o que você via na sua geração que você não vê na nossa, na sua juventude, assim, que você não enxerga na nossa? Isso é uma coisa que de certa forma me incomoda até, né? A geração pioneira, isso vale para vários setores da vida. Então, no nosso caso, nossos pais, eles não eram evangelizados, então eles tinham dificuldade de entender
que você ia para uma reunião de oração à noite, que você ia chegar tarde, que você ia para uma vigília, você ia para um encontro e tudo mais. Então, você tem que convencê-los com um bom comportamento para ter um voto de confiança para ganhar isso. Aí, os filhos, geração seguinte que veio, já encontrou, a geração anterior não quis, né, de certa forma, que os filhos tivessem essa tribulação, todo esse preço a pagar, e os filhos foram poupados disso, né? Então, às vezes, vejo o seguinte, né? Lá em tal grupo não tem jovem, né? Precisa de jovem lá. Mas quem é que traz jovem? É o jovem, né? Então, nós também, quando começamos, nós éramos jovens, não tinha jovens. Mas onde a gente foi buscar jovem? Na sala de aula, a gente frequentava, no trabalho a gente ia, tal. Os jovens vieram, não foram nossos pais que trouxeram os jovens, foram os jovens que trouxeram os jovens. Então, hoje, poupar o jovem dessa missão é um erro. O jovem tem que pagar preço, tem que ir atrás, né? E tem que influenciar a geração, o pessoal da sala de aula, do trabalho, vizinho, melhor amigo, tem que trazer para, né, essa é a missão do jovem. Não é os velhos, geração passada, que vão trazer, evangelizar jovem, mas jovem evangeliza jovem. Então, acho que isso é uma diferença, né? Pagar aquele preço para nós, ter dificuldades, né, acabou sendo benéfico. E hoje, talvez, algumas facilidades acabam dando assim, um certo conforto, né, que não é bom. E agora vamos fazer o bate-bola, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta, gente? Não? Então a gente vai fazer um Falta. bate-bola aqui com o Pedro. E a gente pergunta e se responde com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Pode ser? Ok. Deus. Amor. Um livro. Seu destino é o trono. Jovens. Futuro. Crocs. Não entendi? Crocs. Crocs? É. Descalço. Grupo. Aventura. Líder. Grande. Desculpa. E aí, Pedro por Pedro. Cada vez menos. Pedro, o que você espera da nossa geração? Espero muita coisa. Acho que algum tempo atrás, a gente falava assim da volta de Jesus como uma coisa iminente, e aquela urgência da volta de Jesus botava um gás na gente para trabalhar. Mas trabalhava o seguinte, que Jesus vem hoje, né? Mas a volta de Jesus não pode, a urgência da volta de Jesus não pode ser um motivador maior do que a própria volta em si. Então, algum tempo até considerava que Jesus pudesse vir, né, durante a minha vida e eu encontrar-me com Jesus. Mas isso é muito, 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 muito fácil, né? É uma coisa que... Mas eu hoje acho que dificilmente Jesus vai voltar durante os meus dias. Mas a minha paixão por trabalhar pela volta de Jesus não é menor do que quando eu achava que Jesus pudesse vir amanhã. Então, o que eu espero dos jovens? É esse trabalho assim com radicalismo, com afinco mesmo, trabalhando para a volta de Jesus, para preparar o mundo, preparar a igreja para a volta de Jesus. E isso pode ser um trabalho, a gente tem um trabalho assim a curto prazo, tem um ânimo maior, né? Mas tem coisa que a gente não, longo prazo, aí precisa de fôlego, né? É uma jornada muito grande. Então, quero que essa geração tenha fôlego de trazer de volta os valores do Evangelho, né? Tipo, né? O casamento é um só, quanto que todo mundo está vagando para o segundo, terceiro casamento,
manter-se para esse casamento, formar famílias que mostrem a Trindade aqui. Isso é uma grande jornada. Então, eu diria, jovens que estão vindo aqui, né? Eu tinha uma brincadeira na minha época de jovem, é o seguinte: se Jesus voltar antes do seu casamento, você vai ficar contente? Aí, se espiritualmente falar, vou ficar contente. O outro fala, não, eu vou subir contente. Piadinha. Mas é um trabalho, é uma jornada de longo prazo. Então, acredito que vocês que estão aqui, né, vocês vão casar, Amém. vão formar família, né, vão criar filhos. Glória. E o desafio é maior ainda, porque criar filhos no mundo cada vez mais de oposição ao Evangelho. Então, se Jesus viesse amanhã e vocês fossem levados, a coisa era muito simples, não é ter graça. E servir a Deus é uma aventura cada dia. Então, a geração de vocês criar filhos segundo o Evangelho vai ser uma aventura, né? Vai ser uma coisa muito desafiadora, mas com muita graça de Deus. Quem enfrenta maior desafio conta com maior graça de Deus. Então, eu vejo assim, né, que pessoas de vocês vão ser pais, talvez algum de vocês sejam avós, e Jesus ainda não tenha voltado. Mas o desafio é nós mantermos essa maratona até o final. Eu tenho uma pergunta. Amém. Pode. Seu nome, mas eu tenho uma pergunta. Por que você não tem Facebook, Fred? Eu não saio do Facebook, porque eu não entro. Eu sou uma pessoa assim, quanto mais eu vejo a vida acelerada, mais parece que a aceleração da vida nos rouba. Então, eu acho, né, não dá tempo de explanar tudo, mas é um engano a pessoa que tem toda conectada, recebendo estímulos toda hora, seja uma pessoa produtiva. Eu acho que é um engano. Eu acho que ela é uma pessoa muito culpada, muito exigida, muito estimulada, mas produção real não chega lá. Hoje, se Tiago, que escreveu a epístola dele, falou sobre a língua, né, conhecesse a rede social hoje, ele ficaria horrorizado, né? Nós temos hoje especialidades, lá ele fala que a língua é um pequeno membro que pode incendiar uma grande floresta, né? E hoje tem sites, né, especializados em fofoca e fofoca cristã, né? Então é um horror. Eu sinceramente não sinto falta, né? Mal dou conta dos meus e-mails, Seu blog. Não sinto falta, não. Eu sou uma pessoa, gente, o ano passado escrevi mais de 200 cartas, pus no correio. Recebi resposta. Até semana passada estava recebendo resposta de cartas ainda, né? Eu sou assim, né? E não que eu tenha, acho que essas coisas são ruins, eu acho que elas são inevitáveis, né? Quando vejo um velhinho lá tentando digitar sua conta, sua senha no banco para tirar a sua aposentadoria, e gente, que crueldade, né? Mas é uma coisa inevitável. Eu não digo para vocês não se envolverem com isso, né? Eu não preciso, né? Mas é o desafio que o mundo espera, é você ignorar, não entrar em site de fofoca, né? Não espalhar notícias que não são verdadeiras, né? A época que eu mais me interajo com a mídia social é a época de eleição, né? Eu vejo quanta bobagem que eles estão falando lá, né? Então, é saber usar com sabedoria. É esse o desafio do mundo de amanhã, né? Então, era mais fácil de ver o Evangelho sem a rede social. Mas Deus vai dar graça para vocês viverem com a rede social também. Amém. E agora, para finalizar, queria que alguém da plateia aí se oferecesse para orar pela vida do Pedro, agradecendo a ele por ter disponibilizado o tempo. Aceitado o convite. Com esse momento aqui com a gente e compartilhar da sua experiência.
Que bom, Stephanie, que você quis orar pro Pedro. Pode vir, então. Bem, Palma, gente, palma. Palma, Stephanie. Uma amiga que estava querendo vir, ela estava meio tímida. bom, eu não tinha outra maneira, outra resposta a dar, a não ser aceitar, né? E queria que esse aceite que eu fiz de vir aqui signifique para vocês, assim, de certa forma, o máximo possível de entusiasmo, de apoio, né? Assim, enfim, né? Que vocês não parem nisso aqui, né? E que outras pessoas possam ver as iniciativas como essa e andar nelas também, né? Então, eu sinto lisonjeado, sinto feliz, agradecido por estar aqui e fica aqui assim esse ânimo, né? Que vocês prossigam mesmo, tá? Gente, dificuldade vai ter, mas é isso aqui vale a pena, porque sem luta não tem vitória, a vida é sonsa, né? Tem luta, tem vitória. Amém. Obrigado.